Olá, boa noite! Boa noite em Portugal, boa tarde no Brasil, talvez bom dia no Japão. Eu não sei de qual país você está falando ou se conectando, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda para mais uma live Trincheiras da Vida. E eu coloquei aí um chamado, um título para essa live nós vamos falar sobre resiliência, né? É possível? Como que eu faço para ter uma vida dessa forma, né? Resiliência muitas vezes é um recomeço, são desafios que a vida nos traz e nós precisamos ser pessoas resilientes, precisamos ser pessoas que conseguimos, né, vencer, superar. E hoje a história que nós vamos ouvir é exatamente de uma mulher assim, que tem muito para agregar para minha vida, para a sua vida. Então seja bem-vindo. Já eu vou chamar a nossa convidada, mas eu quero te convidar também para que você convide os seus amigos, coloca o aviãozinho aí, direcione, eu vou fazer isso agora também, porque é importante nós compartilharmos também essas histórias com outras pessoas, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Lima, autora do livro, tá aqui o livro, hoje eu trouxe o livro, olha aqui, ó, Minha Trincheira Florida, um filho jamais será esquecido. E depois, se você não conhece ainda a minha história, me siga no Instagram, Luciana Lima Araújo, e lá você vai poder entender um pouco da minha história, do meu testemunho. Mas eu sei que hoje muitas pessoas aqui vão ficar impactadas com essa história, que não vai ser eu que vou contar, mas a Cícera, que já está aí conectada, nossa convidada, tem algo muito para acrescentar para nós. Então eu vou agora, olha só, colocar aqui um aviãozinho para algumas pessoas se conectarem aqui conosco. E você também pode fazer isso nesse momento. Convide pessoas para se conectarem na nossa live, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, né? Então nós vamos falar sobre resiliência. É possível? Como que eu faço para ser resiliente? E nós vamos discutir sobre isso. Então aqui eu tô mandando para algumas pessoas e você também pode fazer a mesma coisa. Compartilha aí com os seus amigos, com a sua família, né? Aquelas pessoas que você sabe que muitas vezes também precisa ouvir sobre este tema. E não é legal ficarmos só para nós, né? Precisamos compartilhar essas histórias, essas histórias que nos edificam, que nos fortalecem. Então, eu acabei de mandar aqui para algumas pessoas e você pode fazer o mesmo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Cícera está conosco, a Adriana está conosco, a Lu Silva está conosco. Seja bem-vinda, Lu. O Renan está conosco, e um monte de gente está se conectando. Mas antes de nós iniciarmos e chamarmos a nossa convidada, eu queria compartilhar bem rapidamente com você um Salmos. O Salmo 27, no versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, eu não sei, né, quem tem sido a sua luz, a sua força, mas aqui diz que se o Senhor é a nossa luz, se Ele é a sua luz, né, e a sua salvação, você não precisa temer. É isso que diz a palavra de Deus. E também, se o Senhor é a força da sua vida, a palavra de Deus também diz: de quem eu vou me recearei, né? Porque eu vou temer se o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza, a minha força. Então, que o Senhor seja a luz da sua vida, a força, né? Que te dê ânimo, que te dê alegria, que te dê consolo. E então, essa noite, né? Nós vamos agora convidar. Já vou chamá-la aqui porque eu sei que ela tem uma história muito, muito, muito legal para compartilhar conosco. E eu não vou demorar muito não, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar. Então eu vou convidar aqui a... Cadê você, minha amiga? Vamos ver aqui onde ela está. Olá! Oi, gente. Lu, meu amor, obrigado. Gente, ó, já vou logo avisando.
Eu estou aqui num lugar, tem um pouco de barulho. Tirei esse tempinho para estar aqui com essa maravilhosa. Lu, me perdoa se você tiver um barulho, alguma coisa aí, porque eu estou aqui num evento. E eu Que digo, não, mas eu legal! não vou deixar de fazer essa live com essa maravilhosa. Então, gente, se ficar um pouco Amei! ruinzinho, mas me perdoa, mas não poderia deixar de não fazê-lo. Tá? Já Amei! tô Que só bom! avisando porque a gente tá aqui num evento grande, tem barulho, tem gente. Eu falei, meu Deus, achei um lugarzinho aqui, escondidinho aqui, ó, mas vai dar certo. Vai dar certo. Importante que você está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pela disposição do seu coração, né, por poder compartilhar conosco. E tem algumas pessoas que entraram aqui com a gente. Olha aqui, minha amiga Vânia entrou. A Antônia Falcão, gente, essa mulher eu vou trazer ela para uma live, porque ela tem um projeto também em Portugal que chama Ah, Clube de Mulheres da Língua Portuguesa, que eu já fui em nossa, alguns eventos e é fantástico. Então, Antônia Falcão, obrigada por você também estar conectada com a gente. E fica o convite aí para você vir para minha live também. E tem um monte de gente se conectando. E hoje nós vamos falar de um assunto sobre resiliência, não é isso, minha amiga? A isso Cícera é uma mesmo. amiga do coração, uma irmã do coração. Nos conhecemos no Brasil já faz bastante tempo, na verdade. E eu posso dizer que eu compartilho e vivi com ela várias fases da vida dela, né? E para hoje ela chegar aonde ela chegou, e eu sei que tem muitas coisas ainda para acontecer na vida dela, mas eu acho que a história dela vai agregar muito para as nossas vidas, porque a gente muitas vezes ouve falar muito sobre resiliência, sobre, né, se é possível, e eu acho que nada melhor do que na prática, do que nós vivermos certas situações nas nossas vidas, para que realmente a gente possa fazer isso acontecer, né? O que é ser resiliente? Como que eu posso recomeçar? Como que eu posso permanecer? Então, a casa é sua. Eu queria que você me falasse primeiro quem é a Cícera, né? Onde você mora, com quem você é casado. Me conta um pouquinho quem que é a Cícera. Pode ser? Ah, ai, desde já, mais uma vez, Lu, muito obrigado por participar dessa live, que essa live da Lu é maravilhosa. Gente, eu me chamo Cícera Lima, sou casada há 32 anos, sou mãe de 4 filhas, vó de 3 netos e, principal, filha amada do pai. Então, uma mulher, como a Lu falou, de resiliência, que vem cada ano, né, cada dia melhorando, buscando nessa resiliência em Deus, né? Porque sem ele. Ontem eu tive um evento e eu falei sobre isso. Eu falei, nossa, amanhã eu vou ter uma live com a Lu, meu Deus, mas vai falar sobre esse assunto. Então, Lu, muito obrigado mais uma vez. Então, a Amém. gente tem que buscar, né, Lu? Buscar, aprender com o Pai. Porque sem Deus a gente não Verdade. consegue. Porque, Não. gente, eu aprendo muito com Deus. Porque eu era uma pessoa, vou lá começar assim, uma pessoa muito agitada, uma pessoa que não gostava de ouvir ninguém, uma pessoa que era a, a, a mulher que sabia tudo, né? E fui quebrando, quebrando, quebrando. Deus ali me moldando. E hoje eu sou uma pessoa que eu não faço nada, nada, sem primeiro falar com Deus e segundo com meu marido. Antes eu fazia tudo, Lu. Eu não perguntava para ele. Tudo que eu ia fazer, eu fazia do meu jeito. Eu achava que eu estava certo, que eu era dona da verdade. E através do Senhor, eu aprendi que resiliência é isso. É você, primeiro, obedecer a Deus e, segundo, a seu marido, que é a pessoa que está ali com você. Então, hoje eu falo muito disso, né? Hoje as mulheres às vezes falam assim, mas é a submissão, né? Submissa. Eu falei, gente, não tem coisa melhor do que você ser submissa a seu marido. Por quê? Porque quando você faz as coisas para ele boa, ele retribui para você. Então, como que você não vai fazer, né, Lu? Então, mas Sim. isso é com o tempo Um que você vai aprendendo. Eu aprendizado, falo né? isso de mim, né? Eu falo Sim. isso por mim, porque eu era uma pessoa isso. Eu não perguntava, eu trabalhava, eu falava, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Nunca, nossa, nunca tive isso e falar para ele, vamos fazer isso, vamos comprar isso, o que você acha? Eu posso? Hoje não. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele. Dá para mim fazer isso? Dá para mim comprar isso? Dá para nós fazer? Aí a Zina fala, nossa mãe, a senhora nunca. Eu digo, pois é, isso é resiliência, é aprender com Deus, Lu. E isso eu venho aprendendo ao longo do tempo, porque eu tô na presença do Senhor. Eu falo, a gente sempre fala, a gente está engatinhando ainda, aprendendo muito. A Lu já é maravilhosa, há muito tempo aí na presença. Eu tenho o quê? 10 anos de conversão, mas assim, parece que eu tenho muitos anos, porque o que eu aprendo a cada dia, eu coloco em prática. Porque muitas Amém. das vezes a gente
fala, eu sou cristã, mas você está colocando em prática o que você está aprendendo? Então, eu sou Sim. muito resiliente, em primeiro lugar, a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem essa trincheira que a gente fala trincheiras da vida, que é onde nós passamos por lutas e dificuldades diariamente. Mas eu acho que tem sempre algumas trincheiras que são mais difíceis de nós passarmos, para nós superarmos. E eu queria que você contasse um pouco, eu acho que essa trincheira, qual foi essa trincheira, né? Qual foi esse momento da sua vida mais difícil que muitas vezes você olhou talvez e disse não tem solução, né? E como que você conseguiu superar isso, né? Olha, Então, isso. Olha, Lu, eu acho, já tive várias, sabe, assim, várias trincheiras que me deixou. Mas uma que me deixou muito mesmo, que eu achei que eu não ia suportar, que eu não ia passar, foi quando o meu marido entrou em depressão. Ele, há 21 anos atrás, ele entrou numa depressão muito grande. Só que nesse tempo a gente não era cristão, a gente não conhecia Deus. Mas assim, mesmo assim, a gente sabe que Deus, ele cuida da gente todos os detalhes, em todo o tempo. Ele teve uma depressão muito forte, ele quase morreu. E eu não sabia como lidar com isso. Não sabia o que era depressão, não sabia o que era lidar com a pessoa desse jeito. Então, para mim, Lu, o mais assim difícil foi uma delas, né, foi a depressão do Cícero, quando ele teve. E a segunda foi há pouco tempo, um ano atrás, com minhas duas filhas gêmeas. Você sabe que eu tenho as gêmeas, né? Elas tiveram um sim. problema muito sério de saúde, um problema que ninguém, até agora, os médicos não deram diagnóstico nenhum. Hoje elas estão bem, graças a Deus, para a honra e glória Amém. do Senhor. Mas um ano atrás a gente passou uma dificuldade muito grande com elas duas. Elas tiveram um processo assim, uma ficou 3 meses, vamos falar assim, elas dormiram boa, acordaram sem memória, sem saber quem era, totalmente assim, um nada. E as Uma. duas ao mesmo tempo. Ah, uma. Não, não. Ó. Uma melhorou 7 meses de uma para outra. Com Meu 7 meses Deus! 7 meses que a outra tinha ficado boa, a outra a mesma coisa, a mesma coisa, Jesus sem amado. tirar e nem pôr. Da primeira foi um susto, porque a gente também estava ali sem entender. Mas aí da segunda a gente já estava mais preparada, a gente já sabia como lidar. Mas olha, Lu, essas duas aí trincheira aí foi as piores para mim. Quando o Cícero teve essa depressão profunda, porque eu tinha a mais velha, quando o Cícero passou por essa depressão, eu estava grávida da Isa, que hoje tem 19 anos, né? Eu estava Uhum. grávida dela. Então foi um processo muito difícil. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, Lu. Eu não pedi ajuda de ninguém, né? Então, para mim, isso ali foi muito porque ó, a gente quase passou fome, porque ele ficou nada e eu não pedi ajuda, sabe? Eu não falava que eu estava precisando. E teve um dia que minhas filhas, era 11 horas, eu lembro como hoje, era 11 horas da manhã, elas, mãe, nós estamos com fome, não tinha nada, nem um pão seco dentro da minha casa não tinha. Nada, 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 nada. Eu falei, e eu comecei, filha, calma, a gente vai ver, tal. Eu entrei pro banheiro, comecei a chorar, chorar, chorar para elas não ver. Mas aí, Deus é tão bom, como eu falei para você, que ele enviou, gente, enviou duas mulheres de Deus, assim, não importa a religião, aqui ninguém fala de religião, né, Lu? É Ela isso. enviou essas duas mulheres para mim ajudar. Chegaram e gente, eu vou confessar, eu detestava quando falava de crente para mim. Crente para mim era o fim do mundo. Eu detestava, eu não gostava. Então, Deus foi me moldando aí. Nessa depressão do Cícero, Deus foi me moldando aí nesse momento. Porque ele enviou duas pessoas cristãs para me ajudar. Chegaram, bateram na porta, né? Eu não estou falando aqui de religião, para mim, a pessoa de Deus, não importa. Bateram na porta, eu abri, recebi, elas entraram, conversaram comigo, falaram isso, me ajudaram. Aí, uma delas falou assim: minha filha, uma senhora, minha filha, você confia em mim? Eu falei, fazer o quê? Eu nunca tinha visto a mulher. Eu falei, confio, né? Você pode mandar. Eu contei para ela o que estava acontecendo, tá? Você pode deixar suas filhas na minha casa? Aí eu, meu Deus, e agora? Né? 3 filhas, uma com 10 anos e duas com 7, que eram as gêmeas. 7 e 10. Sim. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu digo, eu não tenho outro, né? Eu falei, deixa. Ela falou, ó, eu moro rua tal, ó, pega meu telefone. Na época não tinha celular, não tinha nada ainda, só tinha telefone fixo. Eu falei, tá bom. Foram. Chegou lá, elas chegaram aqui, minha filha, me ligou. Quando voltou, elas estão saindo daqui.
Aí quando chegou, acho que ela, mais ou menos o tempo que era, chegava em casa, ela ligou de novo pra mim. E aí eu digo, acabaram de entrar dentro de casa. Trouxeram, Lu, tanta comida, mas tanta comida. Aquelas feijoadas enlatada. Menina, eu fiz uma janta. Fiz janta já, né? Porque já era 1 hora da tarde. Já era, né? Não era meio almoço mais. Para essas meninas, elas comeram. Eu não comi um nada. Sabe o que é não comer nada? Porque você não descia, não descia. Aquela angústia de ver meu marido em cima de uma cama, quase morto, e minhas filhas com fome. Então, essa daí foi uma que me pegou muito. Mas, assim, nesse momento, eu vi. Hoje eu entendo que era o agir de Deus, já na minha vida, me moldando, eu sendo resiliente a Ele. E ali fui trabalhando, ainda fiquei no mundão ainda, sem querer entender. Mas a hora que Ele me pegou de vez mesmo, fui e até hoje eu estou na presença. Então, essa foi uma das minhas filhas há 1 ano atrás. Então, essas duas para mim, tem outras, mas não é assim uma coisa que... Mas essas duas foram a que mais, assim, me tocou, Lu. Eu falo que quando a gente tem um quadro de enfermidades, que foi o que aconteceu comigo em casa, principalmente filho, né? Marido também, como você falou, mas eu digo assim, a questão da gente ser impotente perante a situação, né? Como é difícil, muitas vezes você vê a pessoa ali e não tem muitas vezes como fazer para ajudar, né? Tem igual as suas filhas, não tinha um diagnóstico. Né? Então, como que foi para você lidar com isso, muitas vezes no médico? E hoje a gente tem visto muitas doenças autoimunes, muitas doenças que Uhum. às vezes não tem os médicos conseguido dar um diagnóstico. A gente tem percebido muito isso. E eu vejo quanto isso é difícil, porque às vezes a pessoa não tem, né, mais o que fazer, não tem, às vezes perde até um pouco da esperança, né, um pouco da fé, porque fala, meu Deus, por que comigo? Então, assim, como é que foi esse processo de você como mãe, né? E ao mesmo tempo delas também, né? Viver isso, porque já são mães também, elas já são casadas, são mães também, né? E Uhum. é um processo bem difícil. E a gente precisa se manter, né? Para dar forças para ela, e às vezes nem sempre a gente tem essa força, né? Nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das meninas também. Então, Lu, como você falou, a gente questiona a Deus mesmo. Porque no momento que aconteceu, né, com a Tainá, foi primeiro a Tainá, depois a Tainara. Na Tainara eu falei, aí eu questionei a Deus. Eu falei, Senhor, por quê? Comigo, com nós aqui, a segunda vez, a outra, dentro do meu quarto, eu ali angustiada, chorando, né? E falei com Deus desse jeito mesmo. Por quê, Senhor? Comigo. Lu, ele me respondeu. Ele respondeu para mim com essa, assim, ó, desse jeito. Não questione o que eu estou fazendo. Eu falei, meu Deus, por que que você está questionando? Tem um propósito nisso. Eu falei, mas... E ali, aquela voz, sabe quando você ouve a voz mesmo? Por que que você está me questionando? Eu falei, meu Deus do céu. Ali, me disparei a chorar mesmo no meu quarto. E vendo elas, a situação que tá, vendo os filhos sem entender. Porque as crianças não entendiam. A Valentina, no começo da Isabela, a Valentina, ela falava assim, mamãe, não fica beba no espírito. Ela falava desse jeito. Oh, Não meu fica Deus. beba no espírito, você tá beba no espírito. Porque ela era uma coisa incrível, assim. Porque a Tainá, Lu, ela começou a fazer coisas que a gente ficou assim, sem entender. Ela montava cenário. Lu, a minha casa, que ela ficou comigo, porque o marido dela não teve estrutura, ela ficou comigo, a mãe, né? E assim, a minha casa, ela foi totalmente desmontada pela Tainá. Totalmente desmontada. Eu cheguei em casa, um dia que eu saí para resolver uns assuntos, quando eu cheguei em casa mais o Cícero, meu quarto, menina, quando eu entrei, que eu tive um impacto, eu chorava, mas eu chorava tanto. Ela tirou tudo do meu guarda-roupa. Tudo. Você não imagina, tirou todas as roupas, colocou tudo no chão, sapato da sapateira, colocou tudo. Quando eu cheguei, assim, no meu quarto tava uma pilha, sabe assim, tipo um túmulo, assim, e botou um lençol branco por cima. Lu, quando eu abri meu quarto, eu tive um impacto que eu voltei Mas o para que que... trás. Mas ela falava o que que... Não, ela fala, não, ó, ela não, ela só falava assim. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo o que é que eu tô fazendo, né? Você tá entendendo? E a gente não entendia. Era um negócio tão assim que eu falava, meu Deus. Aí montava cenário, ela montava coisa por coisa, ela pegava. O que ela pegava, ela montava, cada cenáriozinho, cada cenáriozinho. Lu, era incrível. Aí a gente chamou, né? Lógico, o nosso pastor, a nossa pastora, eles foram também para orar com a gente. Ele falava, gente, não. E uma coisa da Tainá, que ela ficou, Lu, foi muito assim. Ela ficou muito com a visão aberta. Se ela chegasse em você, ela falava tudo o que ela estava vendo em você. Tudo. Teve gente
que ela fez isso, se afastou da gente. Porque ela falou as coisas assim, sem filtro. O pastor falou assim, ela tá sem filtro. Ela tá falando tudo certo, mas ela tá falando sem filtro. Ela falava na frente de todo mundo. Ela abria a boca e colocava os pecados das pessoas. Você acredita Jesus numa coisa dessa? amado, meu Muito. Deus. Foi muito difícil. Porque ela chegasse em você, se ela falava coisas assim que a pessoa se assustava. Como assim? Ela falava, pá, você é isso, você faz isso, você não sei o quê. E menina, a gente não deixava ela sair muito. Não deixava ela sair muito. Porque se ela saísse e ela encontrasse alguém, ela falava. Ela falava. Jesus amado. Era. E Foi aí, muito e difícil. qual o tempo disso para as coisas irem Três melhorando? meses, ela ficou 3 meses. Assim, um período de um mês ela ficou nesse jeito aí depois foi acalmando tudo, mas ela ficou 3 meses ainda nesse processo de não dormir. A gente ficou uma semana sem dormir. Sabe o que é sem Ah, dormir mesmo? Eu, o Cícero, ela e as meninas. A Tiara, que mora no Paraná, ela veio, ela ficou 15 dias. Eu falei, Tiara, vem, filha, me ajuda, porque eu não tô aguentando. Ela veio, mesmo no processo, para me ajudar. Nós ficamos uma semana inteira sem dormir mesmo. Você não não. conseguia dormir, porque ela não dormia. Aí a gente foi no médico, tudo. E o médico deu um diagnóstico que eu não aceitei jamais. Eu digo, não aceito isso. Queria internar ela numa clínica de psiquiatra. Eu digo, não, Psiquiatra. não. Eu falei, não faço, não vou. O médico ficou meio assim comigo. Eu falei, não aceito, tá repreendido. Minha filha não tem essa doença, minha filha não nasceu doente. E eu ali, fomos para outra médica. Chegamos na outra médica, a médica, nós falamos tudo o diagnóstico. Ela falou, não, ele não pode dar um diagnóstico desse para ela. Ele não pode, ele não sabe. Então aí ela falou assim, olha, eu vou ajudar vocês com o quê? Com medicação. Vou passar uma medicação para ela vai, se ela não se acalmar, a gente vê como que vai fazer. Agora, dar um diagnóstico desse, não posso, não posso. Realmente, ela passou um remédio, a menina se acalmou, voltando a mente dela, voltando a mente dela. E até hoje, essa médica não deu não fechou o O diagnóstico para ela ainda. diagnóstico. Mas Ela ela falou tá que não bem? tem como fechar. Tá bem, trabalhando. Tá, assim, foi tipo assim, Lu. Ela estava com muita carga. Ela terminando a faculdade de assistência social, fazendo estágio, trabalhando, vida, marido, filho. Então, acho que deu um Um negócio nela estresse. e estresse, foi. Então, hoje ela tá boa, já voltou, né, a trabalhar, graças a Deus. Tá na área dela. E foi, assim, um processo muito difícil com elas. Aí passou, ela melhorou, tal. 7 meses a outra. Só que a Tainara já foi menos. Já foi mais diferente. Pouquinho. Tinha as manias que a outra teve, de fazer cenáriozinho, de querer isso, de querer aquilo, falar algumas coisas. Mas não foi igual a outra. Foi bem mais leve, foi bem mais diferente. E assim, a gente passou também ela na médica também. A médica também já deu o mesmo remédio, que ela já identificou como era Sim. zero gema. Então as duas são maravilhosas. Então, muito bem, graças a Deus. Hoje, assim, elas lembram alguma coisa, outras coisas ela não lembra. Elas lembram pouca coisa do que aconteceu, não lembra quase nada. Foi assim uma coisa que a mente delas assim, tipo apagaram para algumas coisas que aconteceu. Então, foi bem difícil. E o que mais foi difícil por causa das crianças, como você perguntou. A Valentina, ela já tinha, 8 anos, ela já entendia um pouquinho, mas Murilo não, Murilo ficou com muito medo. Tanto que ele ficou um pouquinho, a gente passa ele, porque ele ficou um pouquinho com medo. Hoje ele tem medo de tudo, hoje ele tem medo de ficar sozinho, hoje ele não fica em lugar sozinho, só gruda na mãe, no pai. Então, teve um Sim. pouquinho disso aí, né, nas crianças. E a Valentina, ela já era mais assim, hoje ela fala pra mãe dela tudo que a mãe fazia, ela lembra de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, eles passaram um processo com a gente, então foi bem, bem difícil esse processo com as minhas filhas. Olha, entrou aqui algumas pessoas para eu dar uma boa noite aqui. A Luísa, minha amiga lá do Brasil, seja bem-vinda. O Paulo, a Fá Silva, a Paula, tudo bem, minha linda, aí do Ah, Reage. A eu, Marilene, que eu não sei se Borges, não sei se você conhece, a Carol Costa, uma amiga minha Marilene, uma linda. também. Deus Marilene, abençoe. maravilhosa. A Pri Pedretti também está aqui. E outras mais, sejam bem-vindos. Estamos fazendo aqui um bate-papo com a Cícera Lima. E agora nós falamos um pouco sobre a resiliência no questão familiar de enfermidade. Mas eu queria também, Cícera, que você falasse aí, a gente está conversando um pouco sobre resiliência, mas eu queria que falasse um pouco sobre você, a Cícera, porque você passou por alguns processos, né, principalmente no sentido profissional, né?
eu não sei se a gente pode até abrir e falar um pouco desse assunto, mas você chegou até a ser candidata, né? Uhum. Eu falo que às vezes a gente trilha alguns caminhos que ao nosso ver, eu acho que você pode dizer um pouco isso, eu não sei se é isso, mas eu vou dizer o que eu acho, assim, que eu vi. Eu acho que às vezes a gente trilha alguns caminhos que no nosso ver seria o melhor, mas não, às vezes não é esse caminho que Deus tem. Deus às vezes utiliza as oportunidades para a gente crescer, para a gente conhecer pessoas, mas para levar para outros caminhos, né? Então a Cícera, eu conheci ela sempre essa pessoa, essa mulher forte, ousada, de buscar empreender, de buscar ajudar pessoas, tem um coração muito prostrado a ajudar pessoas, né? Então eu queria de uma forma rápida, porque eu sei a questão vai estar no evento e o nosso tempo também, mas que você falasse conosco um pouco sobre isso, né? A Cícera, mãe, esposa, e aí, em que momento você foi buscar a questão de repente, se eleger para uma vereadora? Como foi a questão de você talvez não eleger, mas entender as oportunidades? Olha, Lu, menina, eu assim, hoje eu falo, ontem eu falo, como eu falei que eu tive um bate-papo com as mulheres empreendedoras, a gente falou sobre empreender. E eu assim, eu nunca fui mulher assim de buscar. Quando eu sou nordestina, né? Acho que alguém já percebeu aí por causa do jeito. Vim de lá, né? Não conheci, nunca conheci nada. Vim de lá uma menina chucrinha, tinha medo de tudo, não falava, era uma coisa assim absurda. E assim, vim para São Paulo, tem mais de 30 anos já que eu tô aqui em Atibaia. Vim de lá para cá sem conhecer nada, com minhas meninas pequenas. Quando eu vim para cá, para Atibaia, a mais velha tinha 1 ano e 4 meses, as gêmeas tinham 4 meses. Então eu vim de lá sem Nossa! eu nunca saí do Nordeste, nem para ir numa cidadezinha vizinha, eu não conhecia nada. Então, assim, teve um período que eu parei de estudar, porque engravidei muito nova, igual, né? Quando eu tive a minha mais velha, eu tinha 18 anos, então parei de estudar, parei tudo. Então minha vida paralisou, gente. Minha vida paralisou e eu não tinha mais expectativa, não tinha vontade, não tinha sonho mais. Meus sonhos tinham acabado tudo. Eu era uma pessoa totalmente antissocial, não gostava de gente, eu não gostava de falar. Hoje, quando eu olho assim, eu digo, gente, eu era um improvável. Quando eu me vejo em certos lugares, em palcos, palestrando, eu falei, meu Deus, é o Senhor na minha vida, porque quem era eu quando eu olho, né? E essa questão, Lu, da política, eu me envolvi na política desde lá do Nordeste, a gente se envolvia, mas era envolvimento de ali no meio e tal. Mas nunca pensei, nunca do meu maior sonho de sair candidata, de envolver assim diretamente. Era Uhum. indireta, só ali. E em 2008, aqui em Atibaia, a gente se envolveu, né, em ajudar algumas pessoas. Aí o Cícero saiu candidato, na época também, eu ajudei muito, era aquela que estava por trás, nos bastidores, fazendo tudo, sempre por trás, sempre por trás. Nunca foi de linha de frente mesmo. E ele foi, 2 vezes. Aí quando foi, depois o pessoal começou a falar, Cícera, por que você não vai? Aí veio o quê? A Cícera, que começou a se envolver, começou a ter coragem, aí a deixar a vergonha um pouquinho de lado, porque eu era muito vergonhosa, eu morria de vergonha. E fui deixando, conhecendo, fui. O pessoal começou a falar, Cícera, por que você não vai? Você tem um jeito de ajudar as pessoas, você fala bem e tal, tal. Eu, imagino, quero, de jeito nenhum. Falava nunca, eu falava desse jeito. Gente, por isso que a gente nunca deve falar besteira, né? Falar palavras. Eu falava desse jeito. Nunca eu quero me envolver com isso tal. Foi um ano, aí teve um 2020, não. Acho que foi 2019. Eu não sei qual foi 2018 para 2020, eu acho. Me chamaram. Eu falei, não vou. Jamais. Não vou, não vou, não vou. Bati o pé que não ia, porque precisava de uma mulher. Porque tem as cotas, quem entende, tem a cota de Sim. negro, tem a cota de mulher tal. E precisava uma cota de mulher para um partido. E eu falei, não vou, mas de jeito nenhum. E o Cícero, mas tal, tal. Gente, de tanto esse povo insistir, vamos se dizer, no segundo tempo, o último minuto, eu fui. Fui, não fiz campanha nenhuma. Ah, foi na pandemia mesmo. Não fiz campanha nenhuma, não fiz nada, não saí de casa, não fiz nada. Sabe o que é nada? Você não colocar assim na rede social, mandar pra alguém, porque não dava também na pandemia, né? Eu falei, gente, Sim. já entrei na pandemia, o negócio sério. Gente, eu ainda tirei 200 e tantos votos, sem sair de casa. Aí passou. Quando foi agora a última, agora, você vai, tá todo. Gente, ai meu Deus, tá bom, eu vou. Fui, me filiei no partido de direita, tal, e tal, fui. Aí já fiz uma campanha melhor, mas sem recurso, porque sem recurso também não dá. Não tinha R$ 1
não tinha. E, sim, tudo que a gente tinha, né? As amizades, a coragem, tudo e fui. Falei, ai, vou lá. Mas nunca, Lu, eu fui com a expectativa assim, lógico que a gente entra, a gente tem. Quer pensar que vai, né, ganhar tudo, mas assim, eu nunca tive, não, eu vou ganhar porque eu tenho que fazer isso. Não. Falei, Senhor, eu vou, porque orei a Deus, busquei mesmo. Eu falei, Senhor, é pra mim, eu vou. Vou pra, né, tirar o cargo de inconsciência. Mas assim, não imaginava que ia ganhar, não. Isso aí nunca foi. Aí eu falei, eu vou tirar um pouco de voto, né? Eu falei, bom, tirar uns votinhos, a gente tira. Fui, fiz uma campanha legal, fui bem votada mesmo, no meu partido, fui bem votada. Do outro partido, que da outra vez que eu fui eleita. A mulher do partido eu fui eleita do partido. Fui a primeira, em primeiro lugar. Ganhei lá, não entrei, porque tinha cota, tem todo um processo todo. Mas eu fui. Eu falei, nossa, nesse eu fui. Nesse agora eu tirei 388 votos. Então, foi muito voto. Muito voto. Para a pessoa que não tem dinheiro, é difícil e é Sim. muito voto mesmo. Então, Uhum. hoje eu olho assim para a política, eu não acho a política ruim. Não acho. É as pessoas que fazem a política ser ruim, Lu. É as pessoas. Elas se corrompem demais. Assim, é um território muito complicado se você não souber lidar com ele. Você recebe muitas propostas, muito dinheiro. Se você não Uhum. tiver mesmo um caráter de verdade, você se vende, você acaba perdendo tudo. Então, eu não. Tanto que eu não me vendo, eu já falei, eu não me vendo, não me vendo. A gente teve propostas assim absurdas. Você não tem noção, não vou falar aqui, não vou expor, mas absurda de quantidade de dinheiro. Eu poderia, Lu, vou falar para você, eu poderia ter um carro zero as propostas. Sim. Indecente, horrorosa. Mas você, Uhum. que é uma mulher que entende de Deus, jamais você aceitaria. Você não Sim. consegue. Os princípios não deixam você aceitar. Então, essa parte minha de política, o sangue de política é do meu marido. Meu marido, a família dele é toda política. Eu não. Eu Hum. entrei por ele, mas assim, eu não sei se um dia eu volte a sair de novo. Até agora eu tô. Não falo disso, não. Se Deus permitir, se Deus mandar, eu faço. Mas eu não falo para você que eu vou sair de novo, que eu vou. Não. Hoje eu não sairia. Hoje. Sim, Né? sim, Não vou dizer para você nunca, porque quando a gente fala uma palavra, né? Mas tô falando sim. hoje, nesse cenário de hoje, eu não sairia, porque é muito difícil. E como empreender, eu já empreendi de várias coisas na minha vida. Várias coisas. Já fui sacoleira, mas isso tudo um processo de ressignificação da minha vida. Aprendendo a lidar, aprendendo a ser eu, aprendendo a melhorar. Então, já empreendi tanta coisa, tanta coisa. E vem um processo, mas sempre há uma coisa que fala assim, não é isso. Não é isso que eu quero. Sabe aquele negócio? Não é isso ainda. Não sei, tá faltando alguma coisa. Já tive restaurante, já tive marmitex. Assim, meu marido é chefe de cozinha. Meu marido é um dos top, assim, chefe mesmo que eu É falo. O mesmo. cara cozinha muito É bem, mesmo, já né? comi muito. Ele é muito bom. E assim, e ele gosta disso. Então, a gente sempre está nos eventos, sempre está envolvido com essa área da culinária. Porque ele gosta e eu tô com ele. Não vou falar que eu sou a que gosto Não, gente, eu não sou. Falar a verdade, eu faço comida muito bem, mas eu não sou apaixonada, não, gente. As pessoas acham que eu sou, porque eu. Não, não sou. Eu faço muito bem, faço com muito amor. Mas se falar para mim, Cícera, você é apaixonada pela culinária? Não, Não. não, não, não. Não sou. Então, eu já empreendi muitas coisas, Lu. E hoje, como eu falei, quando eu tive um encontro, né, com essa pessoa que foi Jesus, aí minha vida vem sendo transformada. Cada Amém. dia, cada dia, cada dia vem melhorando. E uns 4 anos atrás eu conheci a terapia. Aí sim. Aí eu vou falar aqui porque é algo que, né, o povo acha que é uma coisa, nossa, mas como? É cristão, não sei o quê. Gente, é a melhor coisa do mundo. Se todo mundo soubesse, fazia terapia, Lu. É verdade, Porque eu sou super a hoje, favor. cara, hoje eu falo que hoje o que eu sou, me transformando, é Deus em primeiro lugar e segundo a terapia. Quando eu conheci, né, através da análise corporal e comportamental, que eu me encontrei verdadeiramente, e ali eu fui transformando a minha vida, trabalhando meus traumas, buscando aquelas coisinhas que me travavam, buscando aquelas coisas de aceitação, das pessoas me validar para eu fazer alguma coisa. Porque, Lu, tudo que eu começava eu parava.
tudo que eu começava, eu parava. Eu começava um projeto, eu parava. Começava uma coisa, eu parava. Tanto. E quando eu fui para a presença de Deus, eu ouvi isso do meu marido. Ah, mas ele falou isso, né? Ele dá risada quando eu falo. Ele falou assim: eu quero ver até quando você vai ficar nisso, porque tudo que você começa, você para. Quando eu fui para a presença de Deus, olha para você ver. Eu falei, eu não respondi, falei eu e Deus, falei, Senhor, eu não vou sair da tua presença. E ele vai junto, ele vai estar junto. Porque quando eu fui para a presença, ele não foi. Ele ficou ainda resistente e tal. Demorou muito tempo para ele ir também ainda. Então, eu falei, mas eu não vou parar. Isso não vai, ele não vai ver eu parando isso, tanto que ele vai junto. E realmente, no dia que ele foi conhecer, né, a igreja, ele entrou, pisou os pés lá, ele está até hoje. Tá até hoje. Amém. Que E bom. isso que eu falo, Lu, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer. Quem é a Cícera? Quem é a Lu? Porque se a gente não se conhecer, a gente não consegue fazer nada. A gente sempre vai esperar do outro. A gente sempre vai esperar que o outro fale, que o outro te motive, que o outro te valide. Então, isso era eu. Essa era eu. Hoje não. Hoje a validação que eu tenho na minha vida é primeiramente Jesus e meu marido. Porque a gente conversa muito, a gente sempre concorda em tudo. Ó, dá para fazer, não dá? O que é que você acha? Ele é um dos maiores incentivadores de tudo que eu faço, Lu. Ele Que hoje me dá bom. tanta força, me dá força para fazer, estudar, e hoje eu estudo muito, hoje eu busco conhecimento. Então, quando eu conheci a terapia, a análise corporal e comportamental, eu me conheci, aí fui. Aí ali, aquilo me chamou. Aí aquilo queimou dentro de mim. Falei, opa, agora acho que eu sei, me encontrei, o que é que eu vou fazer? Porque quando eu me curei, aquilo ali me mostrou, agora você pode curar outras. Aí eu fui estudar Sim. para me poder ajudar outras mulheres a não passar o que eu passei, para chegar até hoje, porque é um processo de mais de 30 anos já com isso, não é um processo pequenininho. 30 anos você ali tentando ser alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, esperando sempre que o outro te validasse. Então hoje, como eu falo, hoje eu sei qual é o meu propósito. Hoje eu faço, hoje eu sou analista corporal e comportamental, ajudo mulheres a ressignificar a sua vida. Então hoje é um propósito que Deus colocou no meu coração, Lu. Então hoje eu sei quem é Cícera e hoje eu sei quem a Cícera é para fazer para outras pessoas. Muito, 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 muito bom. Muito bom te ouvir, porque assim, a gente muitas vezes, né, quem ainda não entrou no Instagram, entra no Instagram da Cícera, Cícera Lima. Ela é, como ela falou, terapeuta, né, do comportamento, da análise do comportamento. E de repente você olha, de repente o Instagram dela hoje e fala, nossa, que demais, que maravilhoso. Mas em tudo na nossa vida existem processos, existem propósitos, né? E nós precisamos muitas vezes entender esse caminhar. Né? E uma coisa muito legal que você falou, né? Você primeiro passou, então é algo que não é teórico, é a sua vida, é o seu testemunho, é a sua história, é uma verdade. Você passou por essa terapia que hoje você ministra, hoje você ajuda mulheres, ajuda pessoas para poder serem curadas, transformadas, e é possível, né? Eu sou super a favor, eu acho o profissional, o terapeuta, o psicólogo, assim como o médico, né? Eu acho que cada um estudou para isso. Deus chamou, fez esses profissionais para ajudar pessoas, né? E isso não vai invalidar quem nós sabemos que Deus é. Deus é soberano sobre todas as coisas, nós não temos dúvida disso, né? Então, a Cícera tem essa garra de não desistir, porque muitas vezes a gente fala sobre essa resiliência, porque o primeiro obstáculo, né? Colocando um pouco aí da política, a gente às vezes quer desistir. Ah, Uhum. não, vou cuidar da minha família, vou parar, vou ser dona de casa. E também não tem problema nenhum a pessoa decidir por isso. Mas a questão não é essa, a questão é a gente poder lutar mesmo contra os desafios, contra nós mesmos, É. entendermos os nossos medos, nossas inseguranças e por que né, aquilo não deu, mas eu posso ter uma outra coisa e ir em busca disso. Até o ponto que você fez essa terapia e disso desencadeou uma profissional que hoje você se tornou, que é essa terapeuta de ajudar mulheres e ajudar pessoas, né? Então eu queria agora para a gente poder, teoricamente, encerrar, antes da gente encerrar, mas que você pudesse, qual é a mensagem, qual é a palavra que você pode dizer para todo mundo que está conectado? Ó, o Ricardo está aqui, um amigão meu, hoje em Portugal, mas é um amigo meu do Brasil, mas mora em Portugal.
a PS Mens, que eu não sei quem está aqui, mas seja bem-vinda, a Selma, o Gerson. Selma Tem linda. Selma também está terminando aí, fazendo para ser aí, terapeuta também. Mais muito uma mulher de bom, Deus. é isso aí. Então, eu queria que você deixasse aí uma palavra sobre, né, o nosso propósito dessa resiliência, né? Porque como que eu faço para eu não desistir? Como que eu faço para eu olhar além? Para eu ser uma pessoa, me tornar uma pessoa resiliente diariamente? Porque isso é uma busca diária, né? Uma busca diária, os desafios são diários, né? Então, qual é a mensagem que você pode deixar para nós? Lu, olha, a mensagem que eu posso deixar nessa tarde para nós, é aí à noite, né, em Portugal, é não desistir. Não desistir e acreditar que você é capaz, que você consegue. Porque quando você coloca que você é capaz de algo, olha, não vai ser fácil. Não vai, gente. Eu não vou falar para você, ah, não, acredite em você, não desista que vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Mas quando você acredita e você coloca aquele sonho que estava lá escondidinho para fora e coloca Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que você vai alcançar. Você vai alcançar, chegar naquele objetivo que você tem. Mas você tem que ter um foco, um propósito. Para que eu quero ser isso? Por que eu estou estudando? Por que eu estou aprendendo? Para qual propósito? Então, você tem que colocar um propósito. Se você tem um propósito, olha, é isso que eu deixo para vocês aqui nessa tarde, principalmente vocês, mulheres, que aqui a gente fala mais com as mulheres, né, Lu? Os homens também. O sonho, ele é de graça. Eu brinco sempre isso. Sonhar é de graça, gente. Mas colocar em prática, você tem que ir. Você tem que dar um passo. Porque quando você dá o seu passo, Deus dá o chão para você. Né? Você Amém. coloca ali, Deus vai fazendo. Então, não desista daquilo que você tem no seu coração. Qual é o propósito? Você tem que ter o propósito. Porque se você tiver, coloca ele e vai confiante em Deus em primeiro lugar, que com certeza você vai conseguir realizar. Amém. Tem umas pessoas que entraram agora, uma amiga também aí do Brasil, Andréia, um beijinho. A Ana Cláudia aqui de Portugal, sejam bem-vindas. Infelizmente, a nossa live está acabando. Mas É. assim, você que entrou agora, você entrou Vai aqui ficar depois. gravado, né, Lu? Isso, a nossa live Me fica marca lá. gravada. Pode deixar, fica gravado. Então, nós fazemos essa live quinzenalmente. E cada vez a gente traz um tema diferente, discutimos algumas coisas. Então, você pode ainda, né? Terminando a live, você pode voltar e assistir ela desde o começo, Isso. porque vale muito, muito a pena. E antes de nós encerrarmos, eu queria, Cícera, que você pudesse orar por nós, né? Para as pessoas que estão conectadas aqui conosco, antes de nós fazermos a despedida oficial. Pode ser? Pode, Lu. Lu, desde já, muito obrigado por esse momento tão lindo, né, que você me convidou. Foi com muito amor do meu coração. Amém. Gente, essa mulher é maravilhosa. Essa mulher tem, olha, não dá nem para falar muito dela, porque ela tem uma resiliência sem Amém. tamanho. Essa daí Amém. tem. Gente, sim, ó, se aproxima dessa mulher. Se aproxima Amém. dela que vocês vão ver, quando você chega perto, o que é que ela tem para te dar. Amém. É lindo de ver, é lindo de ver, Lu. Não é aqui, gente, não é Obrigada. rasgação de seda. Eu não puxo saco de ninguém, mas a Sim. Lu, você chega perto dela, você sente. Então, Amém. Lu, acompanho você. Saudade, você está um pouquinho longe, mas aqui, Saudade. ó, conectada aqui, né? E com certeza, qualquer dia a gente se encontra pessoalmente. Eu tô aqui, Amém. ó. Daqui Com a pouco. certeza. É isso Então, aí. muito obrigado, Lu. Gente, meninas, obrigado vocês que entraram aí. E vamos orar, né? Agradecer a Deus, Vamos porque sem orar. oração a gente também não consegue, né? Então, Não. gratidão ao Senhor. Então, Amém. vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, por essa tarde maravilhosa com essas mulheres, com a luz, Senhor, um tempo precioso, Pai. Pai, que cada dia a gente tenha resiliência em Ti. E quando nós colocar o nosso sonho, coloque em primeiro lugar o Senhor. E não desistir. Porque sabemos que os sonhos são de graça, mas os sonhos são possíveis. Às vezes a gente está vendo longe, mas o Senhor pode realizar. Então, Amém. Pai, gratidão, meu Deus. Gratidão por esse momento. Gratidão por essas lives que a Lu faz. Gratidão pelas minhas lives que eu faço. Que tem um propósito, Pai, que é curar, é transformar vidas. Aqui nós não estamos atrás de like, atrás de curtidas. Nós estamos atrás, Senhor, de cura, de libertação para essas pessoas, ó Deus. Então, Pai, nos usa, Senhor. Nos usa como o Senhor quiser. Eis aqui, Senhor, tuas filhas Amém. estão aí para fazer o teu querer, Senhor. Que nós venha Verdade. diminuir a cada dia. Que nós diminua a cada dia o Senhor apareça em tudo. Que o Senhor apareça em tudo que nós abrir a boca, em nosso falar, em nosso agir, que o Senhor esteja. Então, Pai, muito obrigado por me usar,
por usar a Lu, por usar essas mulheres que estão aí, Senhor. Então, gratidão. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Gente, mais uma vez, obrigada, viu, Cícera, pela sua disposição do seu coração. Ainda aí no evento, abriu um tempinho aí para estar com a gente batendo papo. Gente, ó, vocês estão ouvindo uns barulhos aí, gente. Eu tô num evento aqui enorme. Meu Deus, eu falei, gente, tomara que não atrapalhe tanto. Não, Mas Deus, da minha parte foi perfeito, foi ótimo. Eu louvo a Deus por cada vida conectada, pela sua vida, pela sua família, né? Sabe o quanto eu amo vocês, quanto eu admiro, e você sabe disso. Então, assim, que o Senhor continue também te usando para abençoar pessoas, né? O seu ministério, a sua família, e que, em nome de Jesus, o nome dele seja glorificado em tudo, né, que você venha fazer, viu? Mais uma vez, obrigada. E obrigada eu de que todo o agradeço. coração a cada um aí que conectou. E me siga lá, Luciana Lima Araújo. Segue lá. E Cícera Lima também. Aí, ó, Lima Segue. Lima. Lima, Vamos estar Lima. juntas. Lima Lima. Amo você. Um Beijo, beijinho. Lu. Amo. Fica com Beijo. Deus, viu? Obrigada. Boa noite. Fica com Deus.